Muito boa tarde, uma vez mais. Muito boa tarde. Boa tarde. Espero que estejam todos bem dispostos. Vou tentar ser resumido, porque eu deparei com uma obra não tão fácil assim. E uma obra que, na minha opinião, dava, a simples apresentação dava para a elaboração de uma outra obra. Em razão da escassez do nosso tempo, vou tentar ser, ou fui tentando ser, o mais sucinto possível. Mas antes de mais, eu gostaria de dizer ao meu confrade e amigo presidente, por cá por mim, uma vez presidente para sempre. Agora que me estranha se eu, algumas vezes, lhe tratar como presidente, na verdade, o senhor é presidente. Gostaria de dizer que é uma autêntica honra ser seu amigo e é um motivo de prazer e de estímulo para mim estar aqui como tal. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, eu digo sempre agradecer. Mesmo quando as circunstâncias nos são favoráveis, a minha mãe me ensinou a agradecer. Por isso, eu fico muito agradecido ao presidente, ilustre confrade, por esse convite. Me foi interessante para dizer aqui algumas palavras. Portanto, seja mais uma vez muito bem-vindo à pátria de Neto, Jacinto, Viriato e tantos outros ilustres filhos deste sagrado solo que o acolhe com a maior das simpatias, reconhecendo na sua pessoa um dos mais ilustres filhos de África e de Cabo Verde, em particular, feito invejável arquipélago que gerou a mais que consagrada morna, hoje patrimônio imaterial da humanidade, e muitas outras referências obrigatórias da cultura africana e universal. Não posso deixar de referenciar, só no domínio das belas letras, um Jorge Barbosa, Manuel Lopes, Baltazar Lopes da Silva, Osvaldo Alcântara, como os claridosos que, por via da sua intelectualidade, lutaram para a afirmação da verdadeira cabo-verdianidade relativamente à identidade cultural e socioeconómica do povo cabo-verdiano e aos quais junto ainda um Teixeira de Sousa, Pedro Cursino e Luís Romano. Neste rol de ilustres filhos de Cabo Verde, não posso deixar de referenciar também um Arnaldo França, Teobaldo Virgínio, Abílio Duarte, Onésimo Silveira, João Vário, Ovídio Martins, Armênio Vieira, Cursino Fortes, Mário Fonseca e Germano Almeida, bem como muitos outros, alguns já da minha própria geração, e que sabiamente rejuvenescem e prestigiam e disseminam, além mar, os valores da já referida cabo-verdianidade, daquele conjunto de 10 ilhas montanhosas e de origem vulcânica, 9 das quais habitadas por gente humilde e de veras sacrificada ao largo da costa da África Ocidental. Entretanto, é a grua e a musa de mãos dadas que aqui nos convoca, mas não gostaria de avançar ignorando algumas referências ao autor, sem descurar nem perder de vista aquela perspectiva de Luís Guardim, alguns nas páginas da revista Seara Nova, segundo a qual a melhor maneira de apreciar qualquer autor, se não a única aceitável, é muito simplesmente deixar-nos em paz a sua vida e até as idiosincrasias do autor que nas suas produções não estejam refletidas. Ao que acrescenta a obra de arte ou a obra de pensamento
tem necessariamente que valer por si. Cardim, magistralmente, finaliza o seu pensamento dizendo: não quer isto dizer, é evidente, que as particularidades psicológicas, bem como os episódios, alegrias e agruras da carreira e da vida humana de qualquer artista ou homem de letras, de qualquer criador de pensamento ou de beleza, não possa oferecer o mais vivo interesse. É por demais consabido que nos dias de hoje corremos o risco de ser taxados ou mesmo rotulados em maiúsculas com o lexema bajulador. Acontece não raras vezes quando fazemos um discurso laudatório ou quando tecemos e dirigimos qualquer consideração merecidamente elogiosa a alguém com a sua comprovada capacidade de liderança. Alguém com uma refinada sensibilidade e visível capacidade criadora. Alguém assumidamente humanista, lutador e defensor da liberdade nas suas mais variadas vertentes. Enfim, alguém defensor e promotor da liberdade de ação e de pensamento pela qual se bateu Amílcar Cabral enquanto líder revolucionário convicto. Liberdade, poesia e política são algumas das paixões deste multifacetado cultor da língua portuguesa. É ensaísta literário, cronista e conferencista sobre temas jurídicos, literários, culturais e políticos, sendo reconhecido autor, premiado e divulgado um pouco por todo o mundo. Acredito não caber no espaço, ou neste espaço, uma referência a todas as suas distinções honoríficas, e neste quesito, julgo, estamos todos muito bem entendidos. Quando incitado pelo poeta e crítico David Mestre, li pela primeira vez as cartas a um jovem poeta do grande mestre Rainer Maria Rilke, a palavra que mais me marcou foi a palavra paciência. Agora, por via desta obra, redescubro um autor cada vez mais paciente, depois de leituras anteriores de alguns dos seus títulos no domínio da chamada escrita criativa, que não são ainda tantos, em termos numéricos, em razão da supracitada paciência de que falava Rilke. A paciência incide e reflete-se no apuramento estético e conteudístico da obra, no contrabalançar dos aspectos éticos e estéticos da obra, na profundidade do olhar de quem observa o mundo ao seu redor e por via da redação de textos e metatextos, com visual plurissignificação, lhe atribui singular forma e conteúdo, transformando-os em motivos artísticos. De referir que, para tal, o domínio da palavra poética e da língua que nos serve de instrumento de trabalho é fundamental, fazendo dela uma importante arma, qual arma de combate para qualquer escritor que se preza diante de uma lisa página por preencher. O artista da grua e da musa de mãos dadas assume-se um rigoroso cultor e defensor da língua com a qual processa a sua arte literária, e aqui e agora recordamos uma vez mais uma das suas memoráveis intervenções à volta do assunto na Conferência de Chefes de Estado da CPLP em Luanda, em que o discurso foi de veras contundente, proclamando uma outra visão sobre a importância dos criadores de vaticínios infalíveis, como dizia o mestre José Craveirinha. Então, nas vestes do presidente, o poeta dizia que, corporizando as aspirações dos povos, são eles mesmos, os poetas que vão à frente, nessa tarefa tida a miúde como inútil, mera tapeçaria de sons e sílabas,
de pensar o coração das pessoas e o riso das crianças. Diremos que questionar a nossa própria existência não é tarefa fácil e é somente tarefa de um risco que sempre vale a pena arriscar. A Grua e a Musa, de Mãos Dadas, é dos últimos livros que me desconcertou. E vem na sequência do Albergue Espanhol. Um livro que, depois de editado, desafiou todos quantos entendiam estar esgotado o gênero romanesco. E, segundo a opinião crítica do nosso velho amigo, ou do nosso amigo comum, Arménio Vieira, tratava-se de um poema que não queria ser romance. Pois, do ponto de vista estético, apresenta-se constituído de textos híbridos, apesar de fluidos, concentrando-se ou centrando-se sobre a procura incessante de uma ficção de longo alcance, onde a descontinuidade vence a linearidade dos descritivos, ora em prosa e ora em poesia. Na Grua e a Musa, claro, de mãos dadas, o fenômeno criativo, aparente, mas só aparentemente, se repete, tornando-o, do ponto de vista do gênero literário, difícil de identificar. Aqui encontramos a quase simples ficção, a chamada ficção ou prosa poética, a curta crônica literária e, não raras vezes, o simples texto aparentemente jornalístico. E, até mesmo, descortinamos alguns laivos do ensaio crítico e filosófico. Encontramos no conjunto uma obra de arte literária que maravilha e desconcerta qualquer apaixonado leitor comum, tal como igualmente ficamos desconcertados e desconcentrados às vezes, quando, nos primeiros anos da passada década de 80, devoramos o Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, a Poética de Platão, a Divina Comédia de Dante Alighieri ou os Cantos de Maldoror do Isidoro Ducase, o Conde de Lautréamont. Espero que esteja a ser entendido. Não estou estabelecendo comparação nenhuma. Refiro-me simplesmente à sensação que tivemos diante dos títulos citados, no momento da primeira leitura dos mesmos, enquanto jovem rato de bibliotecas. Penso que muitos de vós acabarão por ter a mesma sensação que tivemos na altura, embora tenham passado já mais de 40 anos desde a leitura daqueles e feita em circunstâncias e tempo diferente. Para nós, em regra, a leitura de um livro começa no título e termina na contracapa, depois de passar pela dedicatória, se tiver, claro, e pelo conteúdo ou pelos conteúdos que justificam uma paginação. Neste intrigante título, uma grua, e refiro ou sublinho, uma grua com existência real, surge de mãos dadas com um importantíssimo motivo espiritual ou de inspiração, que é uma musa. Encontramos depois uma simples, sensível e profunda dedicatória que muito tem a ver com a leitura das coisas do mundo. Eu sublinho as coisas do mundo. Dificilmente se vaticina sem a capacidade criadora advinda de uma profunda observação das coisas simples. Sublinho igualmente as coisas simples, que maioritariamente são as coisas que nos rodeiam. E muitas das vezes nós não temos alcance. Estas coisas com as quais lidamos diariamente são muito simples, mas nem todas as vezes temos a capacidade de alcançá-las. E quando essa leitura e observação é feita sob a perspectiva umbilical, não há como não referenciar a mãe. A mãe biológica, ou mesmo a mãe pátria, em cujo solo vimos a luz do mundo pela primeira vez e
o consideramos sagrado. Por isso, aqui neste livro, aparece uma justa homenagem à Dona Betina, metaforicamente feita uma ilha maior. Sublinho igualmente a ilha maior, maior que todas as outras ilhas. Que todas as outras ilhas que conformam o próspero arquipélago de Cabo Verde. Salvo erro, foi Balzac quem disse um dia que os autores não têm biografia. As suas biografias encontram-se nos textos das suas obras. Assim sendo, esteve bem o nosso autor e a sua editora, quando com coragem e exercendo a sua liberdade de escolha, resolveram trazer para a contracapa deste livro, em jeito autobiográfico, o retrato do seu nome com o recurso filosofal num texto nele inserido e localizado a páginas 122. 32.850 madrugadas. A exata fotografia do meu nome move a volúpia, a sintaxe dos meus sonhos. Contínuo desassoreamento nas barragens de meus versos. É o texto 64 dos 106 na estrutura deste livro, tematicamente muito fragmentado entre a pátria, o amor, a solidariedade, os persistentes e construtivos diálogos e monólogos vividos intensamente desde os tempos áureos da juventude do autor, a democracia, a reconquista e exaltação dos mais altos valores da humanidade que nos dias de hoje se vão perdendo e as próprias liberdades, ou, lato sensu, a liberdade resumidamente expressa como um hino que traz dentro de si, qual folha não a parada de um livro sempre pronto à chamada para uma ansiada, sempiterna celebração, como se pode ler no 106º e último fragmento que nos prendeu à leitura. Em razão de notória e notável intertextualidade, de alguma intratextualidade e até mesmo de uma apreciada transtextualidade literária, achamos ser este um livro de múltiplas falas e tonalidades de voz, descortinadas nos intervalos de distância dos maturados entreversos, entre aspas, e das entrelinhas, das estridentes entrelinhas dos textos ou obras que conformam a obra. Portanto, eu falo dos textos ou obras, das obras que conformam a obra, de uma forma geral, porque cada texto, na nossa visão, é uma autêntica obra literária. O conjunto de textos conforma a obra e estes textos são os que prefazem o título oficinalmente bem achado, porque esteticamente bem burilado. Nestes textos, formalmente burilados em jeito purificado e que consideramos pontuais, prontos, claros, corretos e, em alguns áureos momentos, concisos demais, residem uma intensidade e densidade poética que, sem necessidade de algo ocultar, revelam-se na perspectiva coloquial de um discurso misterioso, mas descortinável. Muito bem legível, em razão da qualidade da redação dos próprios textos, embora maioritariamente metafóricos e, não raras vezes, metafísicos. Não podia ser outra perspectiva senão esta, a de uma fala ou escrita que convoca e aglutina outras tantas falas ou escritas de distintos autores de referência obrigatória nos palcos da alta costura literária e filosófica de África e demais paragens longitudinalmente imprevisíveis.
Escusamos-nos de citar a totalidade dos nomes de tais referências convocadas ao longo destas quase 200 de páginas, porque são mesmo inúmeras e sem cabimentação neste escasso e simbólico momento de fala. Entretanto, da nossa leitura, algumas páginas nos chamaram a atenção e gostaríamos de remeter-vos para elas ou a elas. Trata-se da página 39, onde encontramos o texto 26, e 48, onde encontramos o texto 33, intitulado O Decreto Fatal sobre a Escrita Automática. Em memória de Torquato Sepúlveda, encontramos-nos, ou se demos encontro, como se diz entre nós, ou como se fala entre nós, com ilustres personalidades do universo desportivo, literário, político e filosófico, que são referências dentre elas, um tal de Churchill, o habilidoso e escorregadio político, ou o sarcástico, a miúdo viperino Luís Pacheco, que em vida conferiu-nos a graça da sua amizade. Isto, depois de, inclusivamente, ser citado o livro dos livros, quando se lê 2 Coríntios 2.14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porquanto se discernem espiritualmente. Segundo Zé Régio, autor dos Poemas de Deus e do Diabo, citado pelo professor Eugênio Lisboa, crítico e ensaísta de incomensurável reputação, em arte é vivo tudo o que é original. É original tudo o que provém da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima de uma personalidade artística. A primeira condição de uma obra viva é, pois, ter uma personalidade a observar-lhe ou a obedecer-lhe. Ora, como o que personaliza um artista é, ao menos superficialmente, o que o diferencia dos demais artistas ou não, certa sinonimia nasceu entre o adjetivo original e muitos outros, ao menos superficialmente aparentados. Régio dá como falsa toda a originalidade calculada e astuciosa e fala-nos de uma certa literatura morta, como sendo aquela em que visivelmente há nos autores a pretensão de serem originais, serem sem originalidade própria. Portanto, sem medo de errar, afirmamos aqui e agora que A Grua e a Musa, claro, sempre de mãos dadas, é um título de livro original porque é verdadeiro, advindo da pena de um autor verdadeiro consigo mesmo e concomitantemente com os seus leitores, sem extravagâncias, humanista e promotor de liberdades, sendo o seu humanismo e a sua liberdade em geral os motivos em que assentam as raízes dos seus escritos, com base numa noção muito própria da poesia, da gramática, que o arrasta a uma gramática da poesia que lhe garante a perpétua convicção de que a literatura, para ser autêntica, tem que ser livre, despida de quaisquer programação social, política, ideológica, ética. Portanto, sem espaço intencional para mensagens diretas ou concretas, pois, como disse ele próprio um dia, refiro-me ao nosso autor, não pode haver lugar para a pergunta: qual é a mensagem? Para mim, disse ele, ser poeta importa retirar do ato de escrever
toda a finalidade prática, direta, seja ela política, social, ética ou outra. Assim sendo, a Grua e a Musa e as demais obras do autor devem ser estética e eticamente entendidas como obras viáveis e encaixáveis no âmbito da teoria da obra aberta do escritor, crítico e semiólogo italiano Umberto Eco, segundo a qual defende uma indeterminação das poéticas contemporâneas no mundo da arte. No âmbito específico da literatura, ao leitor é permitida uma infinidade de leituras, uma permanente indagação e constante diálogo com o próprio texto artístico literário, como concretamente ou como certamente acontecerá com todos os leitores que atenta e subterraneamente ousarem dialogar com os seus textos, neste livro em questão. Finalmente, já me vou um pouco longo, ouso afirmar que este é um livro de múltiplas estações e para todas as ocasiões e lugares. Carrega consigo todo um conjunto de motivos e motivações que conformam a maneira de ser do povo das ilhas, como podereis constatar ao longo de variadíssimas páginas em que aparece impregnada com uma certa acentuação da identidade cabo-verdiana, ou, melhor dizendo, a cabo-verdianidade do povo daquelas 9 ilhas espalhadas e espelhadas um pouco por todo o mundo. Convido-vos que leiam o texto 21, Bandeirona, na página 32, ou igualmente, a título de exemplo, o texto 49, Rabecada, na página 75. Finalmente mesmo, pelo facto de nem sequer me ter sido dado tempo para ser um bocado mais breve, e porque, segundo Otávio Paz, a melhor maneira de homenagearmos um autor é mergulharmos na sua obra, convido-vos à leitura deste que, em nossa modesta opinião, é um livro que não se compadece com as useiras e vezeiras banalidades do nosso tempo cronológico e também do nosso atual tempo artístico e literário. Tenho dito, mas acresço uma referência para lhe dar conhecimento. Eu, quando tomei contato com esta história da Grua, veio-me à mente uma outra grua que também podia, em razão da sua andar de mãos dadas com a sua música, ou com uma ou várias músicas. Aqui em Angola, a época colonial, no ano de 74, 73, 74, no princípio da década de 70, as infraestruturas coloniais estavam a florescer do ponto de vista da construção civil. E quando se deu o 25 de Abril, a cidade, os portugueses foram-se embora e deixaram as gruas, milhares de gruas, os mais variados, pelos 4 cantos da cidade. Nós víamos, passávamos por baixo delas, e algumas delas tinham blocos de betão suspensos e que aparentemente estavam prontas para cair por cima de quem passasse por baixo delas. E ao longo dos 47, né, ao longo dos 45 anos, 45 anos de independência, as gruas foram quase todas retiradas da cidade. Sobrou uma, no Prenda. Senhor Presidente, caro confrade, deixa-lhe dizer que esta grua dava para um romance de 45, 46, dos anos 46 gruas. Porque passaram dezenas e dezenas de governadores na província de Luanda, desde 75,
Primeiro eram chamados comissários provinciais, depois passaram a ser governadores. Passaram dezenas. E nunca ninguém ousou tocar naquela grua. O povo reclamava, as pessoas construíram por baixo daquela grua, à volta da grua. Os governadores todos que passaram por Luanda eram solicitados, dizia-se que mexessem na grua, tiravam da grua. Nunca ninguém, várias vezes nunca tiraram. A dada altura chegou um jovem atrevido com aquela força própria da juventude, que caracteriza os jovens, um líder estudantil muito querido, entre aspas, principalmente nas hostes do MPLA, e dos jovens, naturalmente. Este jovem governou Luanda provavelmente um ano, um pouco mais que isso, um pouco menos que isso. Chegou no Prenda, uma comunidade com a qual pode se identificar que ali. Chegou ali e em menos de muito pouco tempo mexeu na grua e arrancou a grua. Tirou a grua. Estava lá 45 anos. Nas redes sociais apareceu um jovem, outro desses reclamões que anda fora do país, que nunca está na realidade e que reclamam e que fazem a ação social, ação, como é que eles chamam? Ativismo social e político a partir do exterior, augurou a exoneração desse jovem por ter mexido na grua. E perguntava, como é que os mais velhos todos passaram a governar a Luanda, nunca ninguém quis mexer naquela grua, você foi mexer na grua. Você foi mexer na grua. Mas estava a falar no ar. Esse jovem foi exonerado e foi nomeado governador da província, uma província do norte do país, província do Uís. E chega na província do Uís, o mesmo jovem, chamado revolucionário, faz uma outra intervenção em que diz, mas você é um miúdo que nem tem feitiço, vai governar uma terra dos feiticeiros. É que não tem experiência, nunca mexeu feitiço, você vai lá. Vou lhe dizer uma coisa verdadeira. Não demorou nem, corrijam, nem 6 meses. Não demorou nem 6 meses. Fala sério. Isto é a grua, é a razão das nossas circunstâncias. Mexeu onde os mais velhos não mexeram. Os mais velhos, nós em África dizemos, os mais velhos quando tapam uma panela, o jovem não pode destapar, sem perguntar ao mais velho o que é que se passa nela. O jovem quando destapa a panela, abre o coronel. Tenho dito. Muito obrigado.